O título desta noite é O Presente Mais Precioso. Se aquele que criou o universo e tudo dentro dele o desse a você, e com todo o vasto universo de sua propriedade, você consideraria isso o maior presente do mundo? E, ainda assim, ele lhe deu algo muito maior do que isso. Ele mesmo te deu. Deus realmente se tornou como você é, para que você pudesse ser como ele é. Se você fosse o dono do universo e ele lentamente através de incontáveis trilhões de anos, deveria derreter e você não poderia recriá-lo, embora seja um presente maravilhoso, ele não poderia ser comparado de forma alguma ao presente dele mesmo para você que poderia recriá-lo. Pois, Deus realmente se tornou como nós somos, para que possamos ser como ele é. Agora, como sabemos disso? As Escrituras revelam isso literalmente, nos diz como isso acontece em nós. É revelado nas Escrituras que Deus é Pai. Essa é a revelação final de Deus ao homem. Tudo começou como Deus Todo-Poderoso. Eu me dei a conhecer a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor, que significa, Eu sou, não me dei a conhecer a eles. Êxodo 6 versículo 3. Agora, ele está falando com o personagem chamado Moisés, mas no final ele se revela como Deus Pai. Se ele se entregou a mim, e Deus é Pai, então eu também devo ser Pai, mas não apenas um Pai. Eu devo ser o Pai, o próprio Pai que Deus é. E se Deus é Pai, deve haver um Filho para dar testemunho da sua paternidade, e as Escrituras revelam o nome desse Filho. Somos informados, no livro de Samuel, e Samuel 7 versículo 12, que ele realmente levantará dele um filho, e ele será o pai desse filho. E o filho, saindo de Samuel, será seu filho, como nos é dito no capítulo 7 de Samuel. Isto é agora confirmado no último capítulo do Novo Testamento, e eu, Jesus, o Senhor, enviou meu anjo para vos testificar e declarar, eu sou a raiz. Sendo o Pai. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22 versículo 16. Ele é pai de Davi e filho de Davi. Ele não disse que era Davi. Ele era o pai de Davi e do filho de Davi, portanto o avô e o neto são o mesmo ser. Davi é o símbolo da humanidade. Todo o vasto mundo do homem é simbolizado em um único ser, e seu nome é Davi. Jesus Cristo é Deus Pai. Aquele que me vê, disse ele, viu o Pai. João 14 versículo 9. Como então podeis dizer? Mostra-nos o Pai. Estou há tanto tempo com você que você não me conhece, Philip? Quem me viu, viu o Pai. João 14 versículo 9. Aqui está Deus, o Pai, o Criador de tudo, que realmente se entregou a nós no sentido mais literal, e Ele é o Pai, e Davi nas Escrituras o chama de meu Pai, meu Senhor. Assim, no Salmo 2, Davi disse: Eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmos 2 versículo 7. Aqui Davi nos conta que o Senhor lhe disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Portanto, a pergunta é feita no livro de Lucas, e eles responderam quando ele perguntou: Que pensais do Cristo, de quem ele é filho? E eles disseram: O filho de Davi, e então ele respondeu: Por que então Davi o chamou em espírito, meu Senhor? Se Davi o chama assim, meu Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Mateus 22 versículo 42, 43. Ele é o pai de Davi. Mateus 22 versículo 44, Lucas 20 versículo 41, 44. Agora, se Deus tiver sucesso em seu propósito de me dar a si mesmo, devo ser o pai de Davi. Eu sou o pai de Davi,
Nasceu neste século, no ano de 1905, e Davi, cronologicamente falando. Se você considerar isso como história secular, o que não é? Seria que eu sou pai de alguém nascido 3.000 anos antes de eu nascer, se você considerar isso como história secular. Mas a Bíblia é teologia. A Bíblia é história sagrada. A Bíblia é a história da salvação, não está registrando nenhum registro de coisas na terra. A coisa toda acontece além do sonho mais selvagem do homem na terra. Falo por experiência própria. Agora, deixe-me compartilhar com vocês minhas experiências, pois esta é minha última noite. Estou lhe dando esta noite o que experimentei pessoalmente. Eu não sabia até que aconteceu. Nasci e cresci na fé cristã, eu nunca vacilei nisso. Nada jamais me afastou da fé cristã. Aprendi isso pela primeira vez no colo de minha mãe. Então, onde nasci, a Bíblia era ensinada na nossa escola, era obrigatório, mas nos ensinavam isso como história secular, como minha mãe me ensinou, porque ela entendia como história secular. E eu acreditei exatamente como ela me ensinou. Então, um dia, sem aviso, com o mais repentino e repentino choque, a história de Jesus se desdobrou dentro de mim, colocando-me no papel central. Então eu soube que ele realmente se entregou a mim. Ele não está compartilhando isso. Ele literalmente morreu por mim. Ele não está fingindo que é eu. Ele literalmente morreu. E tudo o que é verdade sobre ele se repete em nós individualmente, e porque ele é o pai da humanidade, e Davi é o símbolo da humanidade, quando o indivíduo passou por todas as experiências da humanidade. Bom, ruim e indiferente. E ele foi provado em fornalhas de aflição, o Senhor Jesus Cristo. O Pai de tudo. Traz-o para fora, desperta-o do sonho da vida. Então todo o drama se desenrola dentro dele, e Davi o chama de pai. Você é acordado pela primeira vez na tumba onde está enterrado. Pois o próprio Deus entra pela porta da morte sempre com aqueles que entram, e se deita na própria sepultura com eles, em visões da eternidade, até que despertem. William Blake, de Milton, e quando acordam, veem as vestimentas que a fêmea havia tecido para eles. Que minha mãe teceu para mim esta vestimenta, indicando o corpo físico. E aqui estava uma vestimenta que a mãe teceu, nascida do ventre da minha mãe. Mas meu Pai, Jesus Cristo, quem se entregou a mim, despertou em mim como meu próprio ser, desde o crânio do meu ser, que é o Gólgota. E então saí do meu crânio, e aqui ao meu redor está a imagem das Escrituras. A criança envolta em panos. E aqui estão as testemunhas do evento que está acontecendo agora, 3 homens, eles eram meus irmãos neste mundo, meus irmãos mais velhos. E, aqui, eles ouviram exatamente o que eu ouvi, esta tempestade de vento fantástica e sobrenatural, e eles ficaram tão perturbados quanto eu. Então, um dos meus irmãos, Lawrence, foi investigar a natureza da perturbação e anunciou: é o bebê de Neville. E meus outros 2 irmãos, Cecil e Victor, perguntaram: como Neville pode ter um filho? Com a voz mais incrédula. Ele não discutiu, ele levantou do chão a evidência do que havia dito, uma criança enrolada em panos. E indo até onde eu estava, ele colocou na cama. Peguei aquele bebê, olhei em seu rosto e disse: como está meu amor? Ele abriu o sorriso mais celestial e toda a cena se dissolveu. Então, 139 dias depois, começou uma vibração semelhante à que começou em mim, mas agora está centrada, não na base do meu crânio, que foi a primeira, mas no topo do meu crânio, e quando atingiu o ápice da intensidade, parecia que minha cabeça explodiu. E quando tudo se recompôs, encontrei-me sentado e olhando para uma lâmpada e aqui está Davi, de fama bíblica, encostado na lateral de uma porta aberta e olhando para uma cena pastoral.
Ele é exatamente como é descrito no livro de Samuel, capítulo 16. Ele é um loiro de olhos azuis. Você não pode descrever a beleza de Davi. Ninguém poderia pintá-lo. Ninguém poderia fazer uma escultura e moldar a beleza daquele rapaz. Um rapaz no início da adolescência, e aqui estou eu olhando para Davi, e Davi me chama de pai. E eu sei que sou o pai dele, e ele sabe que é meu filho. E aqui, toda a imagem das Escrituras me rodeia, e a própria cabeça que é mencionada nas Escrituras como a cabeça do gigante que ele derrubou, o que significa que quando o homem desempenhou todos os papéis, ele venceu o inimigo dentro de si, pois ele descobriu que o único inimigo que sempre teve foram seus próprios pensamentos, que ele nutria e abrigava dentro de si mesmo, e o que ele nutria dentro de si se objetivava entre os homens, e os homens desempenhavam o papel de inimigos, e então o feriam. Eles abusaram dele, e foi tudo sozinho. Ele era o inimigo de si mesmo. Quando o homem derruba o inimigo dentro de si, ele derruba o inimigo de Israel. Aqui está a cabeça gigante bem diante de mim enquanto meu filho se levanta e se inclina na lateral da porta aberta, e esse lindo relacionamento entre nós dois, meu filho, que é filho de Deus. Então, e somente então, eu soube que Deus literalmente me deu a si mesmo. Ele não está compartilhando seu filho comigo, ele é meu filho. Ele me deu seu filho. E eu vou te dizer, ele lhe deu a si mesmo. Você terá essa experiência e verá Davi, e Davi será seu filho. Portanto, você e eu somos um, pois Deus é um. A palavra Deus é uma unidade composta. A palavra é Elohim. É um composto de outros. Nós somos a Irmandade. Somos os incontáveis filhos de Deus que Deus decidiu dar-se aos seus filhos e criar os filhos para si mesmo, o Pai, como nos diz o salmo mais difícil dos 150. É o Salmo 82. Thomas Paine, que foi o editor da crítica mais erudita à natureza superior das obras bíblicas, pois ele foi o editor da Enciclopédia Bíblica, que ainda hoje é considerada a mais erudita de todos os estudos superiores no que diz respeito à crítica das Escrituras, diz: este é o mais difícil de todos os salmos de decifrar. E espero que meu palpite se aproxime do significado de quem o escreveu. Bem, ouça apenas algumas passagens. Deus assumiu o seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele exerce o julgamento. Salmos 82 versículo 1. Agora, a palavra traduzida por Deus e deuses é a mesma palavra ali, Elohim. Elohim é uma palavra plural, mas é primeiro traduzida no singular como Deus tomou seu lugar no conselho divino. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é no primeiro versículo de Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1 versículo 2. Essa palavra é Elohim. É uma palavra plural, mas traduzida ali no singular. Aqui o Salmo 82 é traduzido tanto no singular quanto no plural. E Deus tomou o seu lugar no conselho divino. No meio dos deuses, Elohim, ele detém o julgamento. Agora Deus, coletivamente, fala como um único ser e fala a todos nós. Eu digo: vocês são deuses. Este é Elohim. Filhos do Altíssimo, todos vocês. Contudo morrereis como homens. E caireis como um só homem, ó príncipes. Salmo 82 versículo 6, 7. Nós somos os deuses, e no início somos os irmãos que formam de fato o único homem, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo caiu como um só homem, carregando tudo o que havia dentro dele, e então veio a fragmentação, humanidade. E depois que ele passou pelas fornalhas da aflição e experimentou a morte, como nos foi dito que faríamos, vocês morrerão como homens, então somos chamados de volta ao corpo único, um por um, porque vocês são únicos demais para serem chamados impares,
para serem chamados como uma nação, para serem chamados como um grupo. Você é tão único que ninguém pode duplicá-lo, portanto você não pode se perder no corpo divino. Se faltar um, o corpo não está completo. Assim, todos os seres no universo serão redimidos, e serão redimidos de uma única maneira. Existe apenas uma peça que o redime. É a história do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida e ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14 versículo 6. Leia a história do ser que está falando. Você irá duplicá-lo, porque ele habita em você, e porque ele habita, ele repetirá em você sua história. Bem, quando ele repete isso em você, você não é um espectador vendo isso, você é escalado para o papel central. Você é o Senhor Jesus Cristo. Não há outra história que vale a pena no mundo. Só existe Deus Pai, e Deus Pai é Jesus Cristo. Então, quando Paulo disse: a verdade de Cristo está em mim. 2 Coríntios 11 versículo 10, então ele disse: ele me deu a conhecer, falando agora do Senhor, o mistério da sua vontade que, de acordo com o seu propósito, ele apresentou em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Efésios 1 versículo 9, 10, o plano está enterrado em nós. Você se perderá, sim, todos nós nos perdemos. Mas você nunca encontrará o céu que procura, você nunca encontrará o Pai que procura, a não ser por este caminho. Simplesmente não há outra maneira. Não acontece de outra forma, há apenas um caminho. Deus se revela dentro de você. À medida que ele se revela dentro de você, tudo começa com a ressurreição. Se eu lhe dissesse agora que você está profundamente adormecido, você não acreditaria em mim. Eu também não teria acreditado se alguém tivesse me contado na noite do dia 19 de julho de 1959. Eu estava nesta cidade. Se você tivesse me contado na noite em que fui para a cama, foi em 19 de julho de 1959, que eu estava dormindo, e o mundo era meu sonho, e que eu estava sonhando esse sonho de vida, eu teria rido de você. E, ainda assim, tenho contado esta história da lei de Deus desde a minha primeira vez, no dia 2 de fevereiro de 1938. Eu a contava semana após semana e não sabia disso. Eu só conhecia a lei. Eu não sabia nada da promessa de Deus. Eu não percebi que sua promessa realmente envolve seu ser, que ele realmente me deu. Eu não sabia disso. Fui dormir aqui no hotel, o Sir Francis Drake, e alguém me contou, a maior autoridade do mundo, eu não teria acreditado. E, no entanto, na manhã do dia 20, todo o drama irrompeu dentro de mim. Tudo começou com a ressurreição, acordei dentro do meu próprio crânio e me encontrei completamente selado dentro deste sepulcro que é o meu crânio. É o Gólgota, e eu estava sonhando o tempo todo e não sabia disso. Nunca fiquei tão surpreso em toda a minha vida. Aqui estou, completamente selado em meu próprio crânio. E eu sabia que era uma tumba, e sabia que alguém me colocou lá. Eu não sabia que o próprio Deus entrou comigo pelas portas da morte quando entrei, e que ele se deitou comigo no túmulo e compartilhou comigo esse sonho de vida. E então ele realmente quebrou o muro divisório entre os dois, e se fundiu comigo, e nos tornamos um ser. E, então, ele acordou como eu. Na verdade, ele despertou dentro de mim como meu próprio ser. Então saí daquele túmulo como uma criança nascendo do crânio, do túmulo, do homem, onde Deus está sepultado. Posso lhe dizer agora, o mundo é um sonho e você é o sonhador do sonhar. Você pode mudar o sonho se souber que está sonhando, mas se não souber que está sonhando, não poderá mudar o sonho. Se você sabe que é um sonho, você pode sonhar, porque o poder do sonhador está em você. E esse sonhador é Deus.
Você pode trazer diante de sua mente o que o mundo chamaria de devaneio. Ainda é um sonho, e você pode dar realidade a esse devaneio até que ele se objetifique e se torne real em seu mundo, mas você ainda está sonhando. Você está sonhando até aquele momento em que Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, desperta dentro de você. E, então, quando ele desperta dentro de você, você fica sozinho, mas ele tem o poder de sair e quebrar o selo daquela tumba, e você sabe exatamente o que está fazendo, e está quebrando-o. Outro não quebra. Você quebra. Ninguém de fora remove a pedra. Você o afasta por dentro. Você empurra a base do crânio e algo rola. À medida que rola, há uma abertura, não é uma abertura muito grande, mas você coloca sua cabeça lá e se empurra para fora, centímetro por centímetro por centímetro, e então puxa a parte restante de você para fora daquele crânio. E quando você se levanta, você olha para trás, e aqui está o corpo que sua mãe teceu para você, significado nas escrituras como roupas de linho. E então o vento sobrenatural mencionado no 3º capítulo do livro de João. João 3 versículo 8. Você deve nascer do alto, pois a menos que você nasça do alto, você não pode entrar no reino dos céus. João 3 versículo 3. E, então, o sábio do Sinédrio, e ele pergunta: como pode ser isso? Como pode um homem velho entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer? E ele disse: você, mestre de Israel, ainda não sabe? A menos que você nasça do alto, você não pode entrar no reino dos céus. João 3 versículo 9, 10. Agora ele faz esta declaração maravilhosa: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. João 3 versículo 13. Mas ninguém além daquele que desceu. O ser único carrega a todos nós dentro dele. E, então, neste estágio nos tornamos aquele ser único e agora ascendemos ao céu. E é assim que você ascende. Ele nos conta agora. Ele diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem. João 3 versículo 13. Aquilo que saiu do homem é um com o Criador do homem, que é Jesus Cristo. Ele é o único que pode ascender. E ele é chamado de Filho do Homem e se refere a si mesmo como o Filho do Homem. Agora, ele diz no próximo versículo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3 versículo 14. Agora, 123 dias depois de Davi chamá-lo de pai, um raio rasga seu corpo em dois, do topo da cabeça até a base da coluna. Um golpe e você está cortado. Sem dor alguma. Apenas um golpe forte de um raio e você olha para o corpo, e ele está rasgado de cima a baixo, e está separado cerca de 15 centímetros. Na base dessa espinha há uma luz líquida dourada e pulsante. Agora, somos informados. Neste momento o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. Mateus 2 versículo 51. As pessoas pensam que era uma igreja feita por mãos humanas. Não, é o templo de Deus, e somos informados em Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vós sois o templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em vós. Coríntios 3 versículo 16. Bem, se você é o templo do Deus vivo, e a cortina desse templo está dividida em duas, você está dividido em dois de cima a baixo. E você vê essa luz líquida dourada e pulsante. É o sangue do próprio Deus. Agora, você se funde com o sangue de Deus. Você é o sangue de Deus. Agora você acende como uma serpente ardente, como o próprio fogo, subindo em espiral pela espinha até o céu. E quando você entra,
você entra como um trovão. Como nos é dito nas Escrituras. E quem entra, entra como um trovão. Veja Mateus 11 versículo 12, Lucas 16 versículo 16. A coisa toda reverbera quando você entra. E você é aquele ser ígneo que sobe. Só quem desceu pode subir, e só Jesus Cristo desceu. Ele foi o único homem que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1 versículo 4. E ele era Deus o Pai, e ele escolheu todos nós nele, e então um homem caiu e se tornou fragmentado. Somos o corpo fragmentado do Senhor Jesus Cristo. Há apenas um caminho para a redenção, e ele o traçou nas Escrituras. Ele desempenhou o papel e levou-o ao clímax, e agora o padrão dessa peça está enterrado em nós. Nós o recebemos em nós e simplesmente subimos até o crânio, e você é o Senhor Jesus Cristo, reconstruindo mais uma vez o templo que ele deliberadamente destruiu. Então, 998 dias depois, completando o ciclo de 1260 dias, como nos foi dito no capítulo 12 de Daniel e no capítulo 12 de Apocalipse, desde o nascimento da criança, como nos diz o Apocalipse, quando esta criança milagrosa aparecer, demorará 1260 dias, e nesse 1260 dias os céus se abrirão, e o céu está dentro de você. Seu crânio se abre. Tudo fica translúcido. Não há circunferência, mas absolutamente nenhuma. Não é limitado por nada, uma completa infinidade de translucidez. Completo, bem, você descreve isso, não há limite, e esse é o seu crânio. E então pairando sobre você, digamos, cerca de 6 metros acima de você, como se estivesse flutuando, está uma pomba. Esta pomba celestial flutuando, não está usando as asas, está simplesmente flutuando. Portanto, deve estar fluido, pois está flutuando. E você olha para cima e o olho dele chama a sua atenção. O amor mais celestial está fluindo do olho direto para o seu olho, e você faz isso automaticamente, você levanta a mão. No meu caso, levantei a mão esquerda e projetei o dedo indicador, e ele simplesmente desceu. Ele desceu e pousou no meu dedo, e eu o trouxe automaticamente para o meu rosto, e ele me sufocou de amor, beijando todo o meu rosto, todo o meu pescoço, toda a minha cabeça, e enquanto ele está me beijando, uma mulher à minha esquerda fez a declaração. Eles evitam o homem, pois o homem exala o odor mais ofensivo. Mas para provar e demonstrar seu amor por você, ele penetrou no círculo da ofensa e desceu para demonstrar seu amor por você. E enquanto ele ainda estava me beijando, a cena se dissolveu. Na verdade, tudo começa e termina no homem, e esse é o drama. Então você permanece neste mundo e conta sua história da melhor maneira possível. Se você é pintor, você pintará. Se você sabe escrever, você o contará da melhor maneira possível por escrito. Se de alguma outra forma você pudesse moldá-lo na forma de uma escultura, você o faria. Se você não consegue expressá-lo de alguma maneira artística, então você o contará da melhor maneira possível para aqueles que quiserem ouvir. Mas a viagem. No que lhe diz respeito, a jornada acabou. Então, num momento em que você não espera, ele te ligará de volta. Agora, você não se encontra como o mundo sem esta experiência se encontrará, pois todos no mundo serão redimidos, mas este é o plano de redenção, e se o plano ainda não se desdobrou dentro do indivíduo, no que ele chama morte, esse indivíduo é restaurado à vida em um mundo como este, terrestre, em um corpo assim, só que é jovem, inexplicavelmente novo. Não falta nada, os olhos são perfeitos, os dentes perfeitos, o corpo é perfeito. Tudo é perfeito, não falta nada, independentemente da condição do corpo quando o chamamos de morto, continuar uma jornada que começou neste mundo, pois é o mesmo mundo, neste mundo idêntico, e você fará lá o que faz aqui,
e depois o que estou lhe dizendo agora, quando você menos esperar, como me ocorreu tão de repente. Isso chegará até você de repente. Como nos é dito nas Escrituras. Ele vem como um ladrão durante a noite. E Tessalonicenses 5 versículo 2. Você não o espera quando ele vier. Ele te chama do sonho da vida, e você acorda dentro do túmulo onde foi enterrado. Então, todos nós fomos enterrados no Gólgota, e o Gólgota é o seu crânio. Mas existe uma caveira universal. É chamada de Sião nas Escrituras. No Salmo 87, diz: Este nasceu aqui e aquele nasceu lá, e estes nasceram aqui e ele aponta dentro de Sião, e Sião é a casa do Senhor Jesus Cristo. Todos nascem neste ponto dentro do crânio universal, mas o seu crânio, individualmente, é apenas uma réplica do crânio universal. Se eu pudesse apontar para vocês com meu dedo onde, quando subi, eu realmente reverberei, seria um pouco à esquerda da linha reta, se eu traçasse uma linha reta na minha testa. Ficou só um pouquinho do meu crânio, bem aqui. Então, somos chamados nas Escrituras de a pedra viva do novo templo. E aqui, enraizado aqui, eu entrei. E com toda a minha força tentei penetrar no crânio e sair, mas você não consegue, porque esta é a Nova Jerusalém. Este é o novo templo. E todos são chamados de volta como uma pedra viva para ser colocada naquela Nova Jerusalém. Você é individualizado a partir de então para todo sempre faz parte do único corpo, do único Espírito, do único Senhor, do único Deus e Pai de todos nós. Efésios 4 versículo 4, 6. Assim, o maior presente do mundo não poderia ser a coisa criada, mas o Criador. Deus literalmente se entregou a nós, o Criador, para que nos tornássemos como Ele é. E Ele é o Pai, e a soma total da humanidade, personificada, surge como Davi. Davi é o único símbolo que personifica a vontade de Deus. A humanidade cumpriu sua vontade. Encontrei Davi, filho de Jessé. Jessé significa eu sou. Um homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Atos 13 versículo 22. Ele é segundo o meu coração e fará toda a minha vontade. Isso é a humanidade. Você fez a vontade do Pai. No final, você perdoará todos os seres do mundo e desculpará todos, pois fez a vontade do Pai. Quanto tempo, quão vasto e quão grande será a angústia antes de encontrarmos o Pai demoraria muito para contar. William Blake, de Jerusalém. Mas você encontrará o Pai, e quando você encontrar o Pai, você encontrará o seu eu. Então, saímos e caímos como um homem, o Senhor Jesus Cristo, que desceu, e então ficamos fragmentados. Então ascendemos como aquele homem único, no mesmo padrão que ele estabeleceu para o mundo, de volta ao corpo único. Então saímos em busca de Deus Pai e voltamos, tendo descoberto nosso eu como Deus Pai. Pois ninguém retorna àquele corpo harmonioso e perfeito até que primeiro encontre o Pai. E quando você encontra o Pai, não é outro, é o seu eu. Mas é preciso que seu filho revele você como o Pai, pois ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho e qualquer pessoa a quem o Filho escolha revelá-lo. Lucas 10 versículo 22. Então, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer. João 1 versículo 18. Então, posso lhe dizer agora, David um dia estará diante de você e você saberá que ele é seu filho. Ele não negará isso a tempo. Você pode negar agora, mas quando confrontado com as evidências, você não pode negar. E lá está Davi. E Jesus Cristo é Deus Pai. Não existe outro Deus. Não há outro Pai.
Ele é o Senhor dos senhores, mas ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, exceto pelo Espírito Santo. Citação exata. Quanto tempo, vasta e severa foi a angústia que eles conheceram seu Pai, demoraram a contar. O Espírito Santo é o que? No capítulo 14 de João ele diz: Eu vos enviarei o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. João 14 versículo 26. Então, o Espírito Santo é a lembrança agora. A memória retorna e você é Deus Pai. Pois quando você o conhece, não é algo novo. Quando você olha para Davi, é como se a eternidade retornasse. Você sempre soube disso, mas deve ter sofrido de amnésia. Amnésia total, como um homem olhando para o rosto da mãe e não reconhecendo a mãe, e ela está preocupada com o filho que não consegue reconhecê-la. Conhecemos a amnésia neste mundo, seja parcial ou total. Todos nós já experimentamos isso de alguma forma com nossos amigos. Eu tenho um amigo meu agora, falta um bloco de tempo. Ele pintou um quadro lembrando um cais em Trinidad, e depois foi até lá nas docas e pintou outro quadro. Corre o boato de que um amigo seu que sempre o desprezou o atingiu. Não foi provado, mas ele agora está ausente pelo resto de seus dias terrenos, faltando completamente um quarteirão. Ele sabe que surfou em Trinidad e agora pensa que foi baleado na ilha de Trinidad. E esse bloco de tempo está completamente apagado em sua mente, e ele o captou a partir daí, mas eles não podem deixá-lo sair. Ele desistiu completamente. Se o homem fez isso ou não, isso realmente não importa. No final, todos serão perdoados. Seu motivo, se o ciúme poderia ter motivado o ato, não sei. No entanto, meu amigo Walter ficará nesta casa pelo resto de seus dias terrenos, com uma grande parte do tempo completamente perdida. Então, tudo isso foi semeado antes que o mundo existisse. Vimos a peça. Tenho tentado me lembrar disso desde então, pois somos os deuses que formaram o Deus. Nós somos os deuses mencionados nas Escrituras. Nós somos os Elohim que caíram deliberadamente em estado de amnésia. Amnésia total, ou não poderíamos fazer o que estamos fazendo. Se fingirmos que somos homens, sabendo o tempo todo que somos Deus, não poderíamos fazer o que estamos fazendo. Tivemos que esquecer completamente quem somos para fazer o que estamos fazendo. E esse poder, que é Cristo em nós, o poder criativo de Deus, no momento em que realizamos o trabalho que viemos fazer, desperta. Despertamos, pois somos esse poder. E, então, o drama, o único drama da eternidade que poderá nos levar de volta à fonte de todo o ser, que é Jesus Cristo, é o Evangelho. Não há outra peça. Se você se sentir tentado a seguir algum outro caminho, lembre-se destas palavras: não faça isso. Se alguém lhe disser esta noite que conhece alguém que tem a dieta mais maravilhosa para mantê-lo perfeito, ou alguém que tem todo o yoga para sentar em meditação e fazer algo por você, esqueça. Estou lhe dizendo o que sei por experiência própria. O único e verdadeiro caminho para Deus, o Pai, é através do homem padrão que é Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não há outro Senhor. Não existe outro Deus. E Jesus Cristo é apenas o cumprimento do Antigo Testamento. A coisa toda foi um esboço, um prenúncio de uma forma não totalmente conclusiva ou imediatamente evidente, então eles não conseguiam entender. Então, quando isso aconteceu com alguém e ele interpretou, baseado em sua própria experiência das Escrituras, eles rejeitaram. Não era o que eles esperavam. Eles esperavam que a redenção viesse de uma forma totalmente diferente, como todo o vasto mundo hoje espera. Eles pensam que Jesus Cristo virá de fora, e muitos que agora ensinam milhões de pessoas na TV.
Eles esperam ainda estar aqui no corpo para avançar e cumprimentá-lo e contar-lhe o trabalho maravilhoso que estão fazendo. Ele nunca, na eternidade, passará por esse caminho. Ele vem até você como alguém desconhecido, mas permite que você experimente quem ele é, e então, quando você experimentar quem ele é, você o descobrirá em si mesmo, pois ele se tornou você. Deus literalmente se tornou como você é, para que você possa se tornar como Deus é. Não há outro Deus senão o Senhor Jesus Cristo. E não espere que ele venha de fora. Ele morreu deliberadamente por você. A menos que eu morra, você não poderá viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. João 12 versículo 24. Você amar alguém que nunca morreu por você, ou morreria por alguém que não morreu por você? E se Deus não morresse pelo homem e não se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Então Deus morreu literalmente quando ele morreu, ele entrou na porta da morte com você, e se deitou em uma sepultura com você e compartilhou com você as visões da eternidade até que você acordasse e visse as roupas de linho que a mulher teceu para você. William Blake, de Milton. Então você sai daquela sepultura como o Senhor Jesus Cristo, pois a maneira como ele nasce o envolve, o bebê para dar testemunho do grande evento que ocorreu, e as testemunhas que veem o bebê, você não. Eles não podem ver você, pois você é o Senhor e Jesus Cristo é invisível. Eles não podem ver você porque Deus é Espírito. Eles podem falar de você, mas não podem ver você. Porque chegará o dia em que outras testemunhas falarão deles e não os verão, pois eles também nascerão do alto, e não nascerão do sangue nem da vontade, da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1 versículo 13. Então, todos eles nasceram de Deus como Deus. Então, eu sou a raiz de Davi e a descendência de Davi. Apocalipse 22 versículo 16. Porque aquilo que sai do homem, tendo se sepultado no homem, é um com aquilo que entrou no homem. Eu sou a raiz. Quem está falando? Jesus Cristo. O que ele disse? Eu sou a raiz de Davi e a descendência de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22 versículo 16. E, ao que vencer, darei a estrela da manhã. Apocalipse 21 versículo 26, 28. Então, ele se dá a você. Agora, não pense que você tem que trabalhar para se tornar isso. Esta é a graça. Graça, e ainda mais graça. Não deixe ninguém te assustar. É um presente imerecido. Você não poderia merecê-lo na eternidade. Porque você não pode merecê-lo, ele é dado. E Deus lhe dá a si mesmo. Você não pode ganhá-lo. A sua aptidão para o reino é a consequência, e não o resultado, de coisas que você fez. É a consequência da graça. Então, não deixe ninguém te assustar e te dizer que você tem que fazer isso e fazer aquilo e fazer o outro. Acredite na história. Isso é tudo que você precisa fazer. Você já ouviu a história cristã. Acredite. E um dia, inesperadamente, de repente a história se reencenará em você, colocando você no papel central. Então, o maior presente do mundo, o presente mais precioso, foi o presente de Deus ao homem. E ele não estava dando uma porção de si mesmo, ele se entregou. Quando ele se entregou a você, ele teve que lhe dar seu filho. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, isto é, humanidade. Ele deu o seu único filho. João 3 versículo 16. Porque se ele mesmo me deu e é pai, ele tem que me dar o seu filho. E seu filho está diante de mim e me chama de pai, e eu sei que sou seu pai, e ele sabe que é meu filho. Então, Deus me deu, por causa do seu amor por mim.
Ele me deu seu Filho, e somente o Filho pode revelar o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho. Lucas 10 versículo 22. Então, quando o Filho vier, então, e só então, você conhece o Pai. Agora, vamos entrar no silêncio.